Oi pessoal, aqui é o Via Cultural Mix, eu sou o Pietro de Pompei, professor, e hoje vamos ver a terceira aula e vamos falar sobre sketchbook e traços no desenho. Bom, a gente está falando das artes integradas, né? E o tipo de arte que eu sempre uso, né? A principal arte assim que eu uso para misturar com outras artes, integrar com outras artes, ou seja o que for, a principal que eu uso é o desenho, né? Sou professor de desenho, desenhista. E uma das ferramentas mais importantes para quem quer aprender a desenhar, para quem quer estudar desenho, né, para quem quer melhorar no desenho, para quem quer se expressar de alguma forma usando o desenho, é o sketchbook. Né? O que é um sketchbook? O sketchbook, ele é um caderno, pode ser um caderno de qualquer tamanho, onde você, dentro desse caderno, você faz os sketches, os rabiscos, os desenhos. Seja eles qual for, podem ser um sketchbook de desenhos mais elaborados, de desenhos mais demorados, pode ser um sketchbook mais de rabiscos, que eu acho muito importante no começo, eu acho que é principalmente o sketchbook, ele tem essa coisa do rabisco, da agilidade para trabalhar, né? E qual que é o importante do sketchbook? O sketchbook ele é tipo um diário, quando eu pego um sketchbook meu e vejo, né, quando você começa a desenhar bastante, você realmente entra num transe assim e você vai desenhando e faz sketchbooks. E quando eu pego um sketchbook e vou olhar, é quase como um álbum de fotografia. Eu olhando para aqueles desenhos, eu lembro do dia que eu desenhei, que eu estava pensando, como que foi que eu desenhei aquilo, onde eu estava, numa viagem. Ele é uma ótima forma de registrar coisas, de expressar sentimentos, sejam desenhos abstratos ou não, né? E se você tiver um sketchbook pequenininho, é melhor ainda. Esse é o que eu recomendo mesmo. Você compra um bem pequenininho de bolso e aí você consegue levar ele para os lugares, né? Então você está andando lá na hora do almoço, você está no metrô e você vê alguma coisa que você sente de desenhar, sente de tentar rabiscar, ou algum sentimento, não necessariamente que você esteja vendo, mas algum sentimento que você tenha, que você queira desenhar, você tem acesso, né? Então, as duas principais ferramentas do desenho, né? Sketchbook, pequenininho, olha o tamanho desse. Paguei 5 reais. 10 reais, acho que veio 3 desse. Ó, cabe no bolso, e caneta Bic. Caneta Bic, uma das maiores invenções da humanidade. Usem caneta Bic para desenhar. Ela é barata, ela é prática, acessível, você leva para qualquer lugar, você bota na bolsa, na roupa, em qualquer lugar, leva ela junto com o seu sketchbook, até no bolso, dá para levar os dois juntos assim, ó. Pronto. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de sketchbooks, tipos de sketchbook que você pode fazer, né, desses cadernos de desenho, cadernos de rabiscos, para vocês fazerem o de vocês, tá bom? Uma coisa importante também para você que está começando a desenhar e entender é o traço. O jeito que você faz o traço é muito importante na sua evolução, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é importante a gente dar variação no traço, ou seja, fazer traços mais finos, traços mais leves, traços mais grossos, traços, sabe, mais pesados, assim, que você força um pouquinho mais a sua mão, né? Para você dar uma noção de profundidade, para você dar um dinamismo
para o seu desenho. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos meus sketchbooks, ó. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 sketchbooks aqui dos meus, né? Você vê que tem diferentes tamanhos, né? E diferentes abordagens no sketchbook, né? Vamos começar por esse pequenininho aqui. Esse sketchbook aqui, eu fiz ele numa viagem que eu fiz para Grécia. Eu levei um caderninho de bolso para desenhar as coisas que eu via lá. Isso é uma ótima coisa para você fazer com sketchbook. Pegar e levar numa viagem, por exemplo, para você desenhar na viagem. Ó, vamos dar uma olhada aqui nele. Ó, tá vendo? O importante do sketchbook é você não se preocupar em ficar uma coisa bonita. O importante é você desenhar todo dia nele um pouquinho, um rabisco que você esteja vendo. Aqui no caso eu acho que eu estava no avião, tá vendo? Tem um copinho e uma garrafinha de vinho pequenininha. Ó, aqui no aeroporto. Tá vendo que é um desenho bem rabiscado? Cada desenho desse é uma coisa de 2, 3 minutos. Esses caderninhos pequenininhos é legal você não ficar mais de 5 minutos em cada desenho, né? No começo, é claro que vai ser uma coisa mais abstrata, né? Mas o importante é todo dia você desenhar um pouquinho. Não se preocupar em ficar bonito ou ficar feio, mas é desenhar. Essa é a forma mais rápida de evoluir no desenho. Conforme você vai treinando essa sua observação, você vai entendendo melhor como funciona a forma e desenhando. Esses daqui eu fiz todos no museu, ó. Uns objetos que eu via no museu. Tá vendo, ó? Só com caneta Bic. Alguns eu fiz de lápis, ângulos diferentes. Aqui eu usei a caneta Bic vermelha e a preta, né? Caneta esferográfica. Ó. E esse daqui virou um diário de viagem pra mim, ó. Eu completei ele inteiro. E quando eu paro e eu olho pra essas cenas, eu consigo lembrar do momento que eu estava lá, vivendo. Olha que interessante. Tá vendo? Então esse daqui é um sketchbook de desenhos mais rápidos. Esse daqui é a mesma coisa. Esses daqui eu levava eles para desenhar ouvindo apresentações de música. Aquela coisa das artes integradas que a gente falou na primeira aula. Aqui, como você pode ver, eu levei o meu sketchbook para o ambiente que aquela música estava sendo tocada ao vivo. E a partir daquele sentimento que eu estava tendo, daquele ambiente escuro, o sentimento que a música estava me passando, eu tentei retratar os músicos de alguma forma, fazendo também essa integração, né? Tá vendo? Ó, um baterista, aqui um sax, a banda. Tem uns que ficam legais, tem uns que ficam péssimos. Não se preocupe em ficar bonito ou feio, é o que eu sempre digo. Experimentações, né, ó. E a partir desses desenhos aqui, que você faz no sketchbook, dessas ideias que você tem, esse seu diário de ideias, né? O sketchbook ele é um diário de ideias, para você testar, para você experimentar. Você consegue desenvolver trabalhos mais elaborados depois. Por exemplo, a partir desses desenhos dos músicos que eu faço de rabisco, eu fiz uma série de desenhos um pouco mais elaborados. Por exemplo, esse daqui, de caneta Bic, dos músicos também. Esse daqui, diferente do sketchbook, eu já fiquei algumas horas trabalhando, né? Eu busquei dar uma noção de movimento, tá vendo? E a ideia para fazer esse tipo de desenho, essa coisa do movimento, do som, das linhas, do rabisco, ele veio justamente do sketchbook. Se não fosse meu sketchbook, eu não teria tido essa ideia para fazer essa série. Como vocês podem ver aqui, ó, eu desenhei também guardanapos. A superfície não importa muito. Se tem uma superfície que a caneta pega, você pode desenhar. Aqui nos guardanapos. Aqui em folha sulfite mesmo, né, ó. Ó, aqui uns desenhos um pouco maiores, né? Aqui no sketchbook, eles são bem pequenininhos. Esses daqui, maiores, você consegue trabalhar mais. Esse caderno aqui também, retratei coisas de caneta Bic. Momentos, ó. Estudos que você faz, né? Você pode retratar. Você pode escrever também, não precisa ser só desenho, sketchbook. Escreva as coisas. Aqui, coloque as datas, né? Pra você lembrar. Aqui eu acho que eu tava vendo o jogo da Copa. Aqui foi quando a Argentina foi campeã da Copa. Né, vendo da TV. Você pode fazer colagens, não precisa ficar só no desenho. Você pode fazer colagens, né? Aqui são doces que eu gosto de comer. Certo? Você também pode fazer um sketchbook com desenhos um pouco mais elaborados. Esse aqui, no caso,
eu fiz um autorretrato meu aqui na capa dele. Desse, ó. São 2 autorretratos. Tá vendo? Uma dica de forma barata de fazer sketchbook. Se você quer um sketchbook com folhas mais grossas, essa daqui é uma folha bem grossa, boa de pintar com aquarela, boa de pintar. O que você pode fazer é ir numa papelaria, comprar um bloco de folhas mais grosso, pedir para eles cortar no meio e encadernar. Vai ser mais barato do que comprar um sketchbook de folhas mais grossas já pronto. E você vai ter bastante folha, né? Porque você corta ela no meio, elas já vão dobrar o seu número de folhas. Entendeu? E nesses 2 sketchbooks aqui, como vocês podem ver, eu estava testando mais. Então tem desenhos de lápis de cor normal mesmo. Tem desenhos com nanquim. Tá vendo que é um testes, rabiscos com caneta. Aqui eu estava começando a testar os rabiscos com caneta. Lápis. Ó. Branquinho. Eu gosto muito de usar branquinho escolar, aqueles de pincel, assim, para fazer luz e sombra. Estão vendo? Tinta guache. Para você testar. E também, um outro tipo de sketchbook que eu tenho é esse daqui. Esse daqui faz tempo, ele é bem velho na minha história. E eu fazia algumas pinturas com óleo nele, eu estudava, ó. Então você pode também fazer um sketchbook para pinturas mais elaboradas, que você fica um tempinho maior, né? Ainda assim tem que ser uma coisa mais rápida, não pode ser uma coisa tão detalhada, mas, ó, você pode, entendeu? Você pode fazer o sketchbook do jeito que você quiser. Para estudar. Certo? Eu gosto bastante desse, que ele tem essa cor meio café, e você consegue usar o lápis branco. Tá vendo? Aqui é óleo ou guache. Acho que é óleo. Certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma coisa legal que vocês podem tentar fazer. Aqui nesse caso, eu estava num ônibus de viagem, indo para Floripa, e eu, com o meu sketchbook, decidi desenhar o que eu estava vendo ali na hora, né? Então eu desenhei aqui como se fosse em primeira pessoa, né? Olhando dos meus olhos. Eu desenhei aqui minha mão, eu desenhei esse mesmo caderno, né? E eu desenhei a visão que eu tinha aqui do ônibus, né? Aqui tem um banco, aqui tem uma cabeça aqui na frente, a janela do ônibus. Então, um exercício legal para vocês tentarem fazer é isso. Tenta desenhar o que você está vendo. Pode fazer rabiscado, não precisa ficar bonito. O importante é você tentar se esforçar um pouquinho para tentar passar alguma coisa do que você está vendo, né? Vou dar um exemplo de como fazer um desenho mais rápido, que esse desenho que eu mostrei agora, ele era um pouquinho mais elaborado, né? Eu fiquei um tempo ali, eu estava na viagem fazendo, né? Então eu consegui ficar um tempo fazendo. Mas, se você está no metrô, se você está na praça e você vê alguma coisa que você quer desenhar, aquela coisa pode sair de lá em pouco tempo. Então você tem que tentar desenhar ela mais rápido, você tem que tentar ter uma agilidade, né? E o melhor disso é o sketchbook pequeno e a caneta Bic. Certo? Que ela não faz sujeira, ela é barata e é boa de usar. Eu vou desenhar esse pincel aqui, certo? O importante é você não tentar fazer muito perfeito. Tenta primeiro entender a característica principal desse pincel. Então esse pincel ele é como se fosse uma reta, né? Então você pode começar com uma reta, certo? Dentro dessa reta aqui está o meu pincel. Eu, olhando para ele aqui, eu vejo que ele tem uma divisória quase aqui no meio, né? Onde tem a ponta aqui, onde tem as cerdas, né? Onde segura as cerdas e as cerdas do pincel. E o cabo para segurar. E tem também um espacinho para pendurar o pincel aqui, caso precise. O que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir. Essa divisão, eu vi que ela não é no meio. Observe o objeto que você está desenhando. Essa divisão, ela não é exatamente no meio. Ela é um pouquinho mais para cima. Então eu vou fazer uma marcação aqui. Tá vendo que eu estou desenhando bem fraquinho com a caneta Bic? É importante você, no começo do desenho, tentar ter um traço bem fraco. Você pode treinar um pouco, ó, um traço normal e um traço mais fraco, certo? Treine um pouco os seus traços.
Varie entre traços fracos, principalmente no esboço e no começo, e traços mais fortes. E também na transição entre eles. Então, por exemplo, eu posso começar um traço mais fraco e ir colocando mais pressão na minha mão para ele ficar mais forte. Isso daqui é super legal de usar. Se você parar para prestar atenção em animações e desenhos que você gosta, ou artes, qualquer tipo de arte de desenho, e você olhar os traços, você vai ver que a maioria dos artistas, eles usam essa variação de traço. O traço nunca vai ser uma coisa contínua, certo? Vou dar um outro exemplo de traço daqui a pouco. Mas primeiro vamos continuar com o pincel. Dividi ele aqui mais ou menos na metade. Aqui nessa parte vai ter o meu cabo. Certo? Perceba que eu ainda estou desenhando mais fraquinho. Aqui ele tem essa parte que segura as cerdas. Olha sempre num todo primeiro, antes de olhar os detalhes. Então não comece por isso, não comece por isso. Comece pelo todo, pela forma geométrica. No caso aqui um retângulo, que eu fiz aqui. Esse retângulo ele é traçado por 4 linhas. Você pode fazer as linhas. E uma forma. Você não precisa copiar ela perfeitamente, você pode só deduzir ela com alguns traços. E as cerdas. Perceba que as cerdas da linha, eu não estou fazendo uma linha contínua, uma linha que continua na mesma grossura do começo ao final, não. Eu começo a fazer linhas mais fortes e depois eu tiro um pouco a pressão do papel, ó, para ela dar esse efeito. Fiz um sketch, fiz um desenho, retratei este pincel. Para finalizar, eu vou trabalhar a questão da linha. Mas antes eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui eu vou fazer 2 rostos de perfil. Rosto de perfil é o rosto quando você olha de lado, né? O primeiro eu vou usar uma linha que eu não vou dar variação. Aqui nesse rosto eu fiz com uma linha só, sem variação. Ela continua na mesma força, na mesma pressão durante todo o desenho. Agora eu vou fazer o mesmo rosto de perfil, usando um pouco dessa pressão diferente no traço. Perceba. Olha a diferença. Aqui eu estou usando a linha para representar luz e sombra. Aonde eu imagino que tem luz, eu faço uma linha mais fina, mais fraca. E onde eu imagino que tem sombra, eu forço mais o traço, para ficar uma linha mais forte. Isso dá uma profundidade a mais para o desenho. E a gente pode usar ele aqui no nosso pincel. Por exemplo, tá vendo que aqui tem uma sombra? Aonde tem essa sombra, eu vou fazer ela com um traço um pouco mais forte. Enquanto nessa parte aqui, ó, desse lado que tem a luz, eu vou deixar com o traço mais fraco assim como está. Aqui onde está mais forte, eu vou fazer um traço mais forte para representar justamente a sombra. Pronto. Perceba como eu dei uma profundidade para o desenho. Agora, com o seu sketchbook, pega uma caneta e tente retratar com calma alguma coisa que esteja ao seu redor. É isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma aula. Agradeço por participarem. E na semana que vem nós teremos a nossa última aula. Beleza? Tchau!